Ô, gente, eu vim contar para vocês uma coisa aqui, que eu fiquei, assim, muito encabulada. Pensei: "Mas como assim? Nós não podemos confiar em ninguém não, gente? Não podemos confiar nem nos irmãos?" Ó, falar com vocês uma coisa, eu vou trazer em 3 partes, porque eu fiquei tão encabulada, que vai ficar longo se eu for contar toda a história para vocês de uma vez só. Pensa, ó pra você ver, você acredita que José, ele era amado de seu pai? Ele era um menino correto. Quando ele via os irmãos dele fazendo coisas que não era bacana, falava para o seu pai, mas não é porque ele queria o mal dos seus irmãos, não. Porque ele queria que o seu pai ensinasse os irmãos. Gente, mas como pode? Vocês acreditam que José teve coragem de contar seu sonho, seu projeto para os seus irmãos? Gente, mas se a gente não pode contar nosso sonho, nosso projeto para o nosso próprio irmão, para o nosso próximo da nossa casa, para que nós vamos contar, gente? Oh, meu Deus! José foi inocente demais. Foi lá contar. Oh, os irmãos dele ficou com raiva, tramaram contra ele. Vocês acreditam que o próprio irmão queria até matar José? Oh, meu Deus, ó, eu tô de boca aberta. Não acreditei naquilo ali não. Ó, sabe o que que aconteceu? José foi atrás dos irmãos dele, porque seu pai tinha mandado. E o que que aconteceu? Seus irmãos, gente, jogou o José dentro de um buraco. Ô, gente, quando eu vi aquilo, quando eu li aquilo na Bíblia, porque a Bíblia, gente, é a boca de Deus. Eu vou ler aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Não estou mentindo, meu irmão. Me deu uma vontade de chorar. Sabe por que que me deu vontade de chorar? Porque, gente, nós contamos nosso sonho para os nossos irmãos, para a nossa família, porque a gente pensa que está alegre, feliz. O que que aconteceu com o pobre de José? Os irmãos ficou nervoso demais. Falou: "Você está sonhando demais, rapaz. Você não está vendo que você está sonhando demais, não? Onde que nós vamos curvar diante de você?" Gente, para que que José foi falar? Acabou com a vida de José. Assim, eles pensaram que acabou. Gente, eu tenho muita coisa para falar com vocês sobre esse assunto. Nó, pobre de José, para que foi abrir a boca? Abre a boca não, gente. Não abre a boca nem para os seus irmãos, não. Pensa, se você não pode abrir a boca para os seus irmãos, pensa para os de lá de fora, não abre não. Quando você sonhar com uma coisa, ó, falou: "Deus, eis-me aqui, ó, eu tomo posse." Cala a boca, não fala não. Ó, sabe o que que eles fizeram? Jogaram José dentro do buraco. Pensa, e queria ir embora e deixar José ali. Só que, como Deus é maravilhoso, né, tocou na no coração do irmão dele, um dos irmãos, falou: "Não, deixa meu irmão aqui não." Quando ele falou assim, eu já comecei a alegrar, falei: "Opa, pelo menos tem um ali sensato." Se não me engano foi Rubens. Pelo menos tem um sensato ali no meio. Ô, gente, tiraram o bichinho de lá, mas sabe o que que fizeram? Venderam o bichinho como escravo.
Ó, para vocês verem, pegar seu próprio irmão e vender como escravo. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a veste, porque o pai dele tinha feito uma veste bacana para ele. Mataram o cordeiro, coitado do cordeiro, não tinha nada a ver com peixe. Mataram o cordeiro, sujou a veste de sangue. Ô, gente, a ideia, olha aonde que a inveja leva o ser humano. Ou a inveja leva o ser humano a pensar coisas terríveis. Eu fiquei assim, pensando: "Meu Deus, como que o irmão tem coragem de fazer isso?". Sabe o que fizeram? Venderam o bichinho por 30 moedas. Vê se isso é dinheiro, vender seu irmão por tão pouco. Ainda para dividir com aqueles todos que estavam lá, se fosse só para um só, estava errado. Mas pensa que era para dividir. Gente, tem um final no meio dessa história que eu vou contar para vocês. Só que eu vou falar com vocês aqui. Está escrito aqui, gente. Está escrito aqui na Bíblia, ó. Ó, ó aqui. Ó, voltando, pois, Rúben, passando, pois, os mercadores medianita, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Venderam, venderam, lá se foi José. Você já imaginou o que José passou? Gente, assiste o próximo vídeo que eu vou contar para vocês o que José passou. Sabe por quê? Porque abriu a boca demais. Foi falar coisa que não devia. É, gente, toma cuidado, hein? A língua arrebenta com o ser humano. Uhum. Nosso pai. Se não puder contar com os de casa, não conta, então lá fora não. Que se os de casa fizerem isso com José, se os de casa fazem isso com você, fazem isso com a gente, imagina os lá de fora. Então, fica essa dica aí. E eu vou contar no decorrer desses vídeos aquilo que aconteceu com José. Ô, gente, mas antes de eu encerrar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você sentiu no seu coração se o seu irmão, você contasse seu sonho, seus projetos, seu irmão, o seu irmão fizesse uma maldade dessa com vocês? Vocês perdoariam? Ou vocês ficariam com mágoa no seu coração? Quero perguntar isso para vocês, porque é uma coisa que eu fiquei encabulada pensando. Será? Me responde aí. Vocês perdoariam? Ô, gente, o final da história, vocês vão ver se vocês perdoariam ou não. Final da história, vocês vão ver. É, foi pesado, viu? José enfrentou uma barra. Vou contar para vocês, vocês vão ficar de queixo caído. Se vocês não quiserem ver o final, pode ler aqui na palavra. Acompanhe aqui que vocês vão ver o que José passou. Mas se vocês quiserem ouvir eu contar, eu conto para vocês. Eu conto. Vou contar tudo para vocês. Eu fiquei triste. Eu não consegui entender aquilo ali, não. É. Só uma coisa que eu quero falar com vocês. Cala a boca, ó. Conta não. Não, não conta não. Faz isso não. Conta não. Ah, mas eu vou te dar uma boa notícia. Dobre o seu joelho, conta para Deus.
pode contar para ele, gente. José, ele contou para os irmãos, mas ele também tinha contado para Deus. Aliás, foi até Deus que colocou no coração dele, mas mesmo assim, ele abriu a boca e confessou para Deus do sonho dele, do projeto dele. Isso aí, gente, isso aí eu acho que vai dar bom, hein. Vamos ver até o final do vídeo? Eu ainda tenho mais 2 partes para passar para vocês. Vamos ver o que que vai dar. Mas eu acho que vai dar bom. Pelo menos, né, quando a gente conta para Deus, sempre dá bom. Então, ok, eu fico por aqui e eu peço a vocês que me acompanhem no próximo vídeo e não deixa aí, ó, de deixar um joia não, apesar que é complicado, né, deixar um joia para uma história dessa, mas não deixa para a história não, deixa sabe para quê? Para Jesus, porque tem algo grande. É. Compartilha, porque deve ter alguém que foi traído pelo seu irmão, precisa de ouvir uma palavra dessa para, ó, abrir o olho e ficar com a língua dentro da boca. É, porque boca calada não entra mosquito não, viu gente? A boca calada, boca fechada, não entra mosquito não. Ok. E eu peço a vocês, viu gente, que fica até o final dos outros vídeos. Vem assistir comigo os outros vídeos, porque eu acho que vai dar bom, porque quando a gente tem Jesus sempre dá bom. Vamos ver final da história juntos? Ok, tchau, tchau, tchau.